Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sem Neuro Podcast. Eu sou Carolina Flores, médica, ginecologista e obstetra. E eu sou Marina Maris, médica, ginecologista obstetra. Hoje nós convidamos vocês para vir para mais um episódio desse podcast, que tem como objetivo trazer muita informação, principalmente para as mulheres, né, nesse vínculo com a maternidade, com a criação dos filhos, com a feminilidade, com as tentantes, né, e trazer também informação para toda a família. Né? Nós acreditamos que a informação é poder, e é isso que nós queremos trazer para vocês. Informação baseada em evidências para vocês conduzirem sem neura todo esse período. E a gente acredita de verdade que as experiências das pessoas de forma geral, elas são muito importantes. Porque dessa forma as pessoas conseguem, talvez, se identificar com a história de alguém ou conseguem aprender sobre a sua própria história. E hoje a gente está trazendo uma pessoa especial aqui, né, Carol? Isso mesmo. A Camila Montevec é uma paciente de um tempinho bom já que nós estamos juntas, né, Camila? De uma história muito importante, muito legal, com vários percalços aí, mas que ela levou com tanto amor, com tanta leveza, e eu acho que ela serve de inspiração para todas vocês. Muito bem, Camila, vamos lá. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu estou muito emocionada, muito feliz de estar aqui. De verdade. E eu acho que se fui convidada é porque tem algumas histórias legais aí para contar. E vai ser muito bom dividir com todo mundo. E a gente quer trazer isso para as outras pacientes, né, Camila? Que eu acho que várias partes aí da sua história vêm com muitos mitos. E você acreditou nas evidências, né, em tudo que a gente apresentou para você. E você estudou também, né? Buscou as informações igual a gente quer que todas vocês busquem, né? Informações de verdade. E com sucesso, né? Sim. Estamos aí com esses dois fofos aí que ela vai contar para vocês. Sim, eu já tenho 2 filhos, né? A Betânia, de 2 anos e 9 meses. E o Augusto, de 4 meses. Meus bebezões lindos. E tudo bem, tudo certo. Isso mesmo. Bom, se apresenta então um pouquinho pra gente, Camila. Bom, meu nome é Camila, eu sou nascida em São Bernardo do Campo, São Paulo. Fui adotada por Minas Gerais há 10 anos. Cheguei aqui para estudar, acabei conhecendo meu marido, né? A gente casou. E aí começou essa fase, né, da maternidade, conciliando com o meu processo de doutoramento, né, na universidade. E aí, desde 2019, começou a nossa história, acho que um pouquinho no começo do ano ali, né, Carol? Eu tive, assim, algumas dificuldades para me conectar com médicos, né, com pessoas, assim, para me acompanhar em Belo Horizonte. E aí eu fui lá, comecei um trabalho ali de formiguinha para encontrar alguém com quem eu me identificasse. E aí achei a doutora Carol lá com índices maravilhosos de parto natural, parto normal. Então aí começou a nossa história lá no comecinho de 2019. Estamos juntos aí até hoje, né? Eu acho que agora fechei a fabriquinha, vamos ver, né? Nunca se sabe, né? Mas aí, então, como é que foi? Assim, você sempre quis ser mãe? Você casou já pensando na maternidade? Você quis esperar um tempo? Como é que foi essa sua história com a gravidez, com as gravidezes? Eu nunca tive dúvidas, né, de que gostaria de ser mãe em algum momento. Mas acabei esperando aí depois dos 30 por ver a configuração da minha vida, né, como é que ia ficar. E acabei sendo mãe com 34 e com 36, né, com 36 anos agora. Mas sempre fez parte, sempre foi uma coisa que eu quis muito, né? Só que eu não sou muito, eu brinco assim, né? Minha relação com os meus filhos, eu não me acho muito maternal, assim, né? Mas sempre foi um projeto e Guilherme também abraçou, né? Então era a conversa que a gente tinha até antes de casar, porque eu acho que é importante a gente ter esse tipo de conversa, esse tipo de transparência antes da gente decidir ter um companheiro para a vida, né? E também estava nos planos dele, então deu tudo certo assim pra gente se encontrar e constituir uma família, né? Aí a gente casou em 2017. E a primeira gravidez apareceu num momento muito... eu tinha parado de tomar remédio há pouco tempo, tinha feito alguns exames, estava tudo bem, né, doutora Carol? Eu tinha parado de tomar remédio há pouco tempo e foi uma grande surpresa, assim, quando ela veio. Foi uma gravidez que ela não foi planejada, a primeira, mas quando veio foi muito desejada, né? Só que a gente acabou perdendo esse bebê. E foi uma perda bem difícil, bem sensível, né? Todo o tempo, eu e o Guilherme, a gente quis trazer
esse bebê para o centro da nossa família, assim, respeitando a existência, a passagem dele por nós, né, pela nossa família. Então, foi uma perda bem dolorida, né, e não é sempre que a gente é compreendida, né, nessas perdas. E foi um aborto retido. Eu esperei 5 semanas, né, para me despedir. Acabei tendo que fazer a curetagem. Não foi um processo normal e a recuperação foi difícil, né? Foi uma recuperação lenta que levou meses, né? Mas também depois que eu fui liberada, rapidinho veio o nosso segundo. Eu acho que a recuperação, às vezes, do abortamento, né? Assim, ela é mais psicológica mesmo, assim, né? Do que física, né? Assim, emocional. A gente carrega aquele peso, parece que a gente tem uma dificuldade de, né? Tentar planejar outro ou não, né? Acho que deve ficar uma dúvida, né? Com muito medo de viver isso de novo, né? Ah, com certeza. Nossa, gerou medo, insegurança. Às vezes as pessoas, né, assim, na tentativa de aliviar, de tirar aquela sensação, você está vendo que a pessoa que você ama está sofrendo, as pessoas acabam sendo muito insensíveis, né, em relação à perda. E ninguém fala sobre isso, né, Camila? É engraçado que na hora que a gente começa a falar com as pessoas conhecidas, a maioria das pessoas já tiveram, né? É muito comum, né? É muito comum. Mas ninguém fala, né? E aí, na hora que você se depara com aquilo vira, assim, um monstro, né? Um dragão mesmo. Assim, meu Deus, e agora? Por que eu perdi? Como que eu perdi? O que eu vou fazer? E é isso. Eu acho que a tentativa é minimizar a dor mesmo, né? Eu acho que, na verdade, ninguém sabe conversar com uma mulher que perdeu. E aí, quando elas conversam, elas tentam meio que tapar o buraco, assim, não, mas você é nova, você ainda vai ter tempo, isso é assim mesmo. Logo você tem outro. Logo você tem outro, Deus sabe o que faz, né? E não é isso, né? Não é esse tipo de curativo que a gente precisa, né? Com certeza, né? Atropela os sentimentos da gente. Independente, né, das semanas, independente, né, do tempo, é uma perda, né? Então, aquele já é um filho seu, né? E a gente acaba buscando apoio, né? Em lugares em que a gente é compreendida e reconhecida naquela dor, naquela perda. Eu acabei, assim, não foi... Eu acho que são semanas, né? Eu perdi com 10 semanas, não foi nem tão no inicinho. Deu tempo de construir um grande sonho em torno daquele bebê que estava chegando, né? E foi bem difícil mesmo. E depois a recuperação, a questão física também pegou bastante. Eu acho que eu levei um tempo, eu fiquei um tempo para me desconectar, né? E aí a gente vai buscar, até na espiritualidade, a gente vai buscar algumas respostas. E acho que foi importante. Até hoje eu reconheço e eu trago eles, né? Que não foi o único. Eu trago eles pro seio da nossa família também, que eu acho que é importante reconhecer que existiram, que passaram, né? Que fizeram parte. E aí veio o segundo, que eu perdi também, né? Aí foi um aborto espontâneo, tive essa experiência de me despedir em casa, que foi uma experiência muito, muito importante também de ser vivida, né? Isso também me foi tirado da primeira vez. Então, assim, eu sinto que a cada experiência de maternidade, né, Carol, contando agora... Cada filho é um filho, né? Cada filho é um filho, cada filho veio trazer uma história, contar de um jeito diferente, né? Até o jeito que eu me despedi do segundo bebê foi diferente. Eu pude viver um pouco mais. Uma experiência muito mais fisiológica, né? De sentir o meu corpo se desligando, né? Se despedindo. Foi algo interessante, sofrido, né? Da segunda vez eu já estava, poxa, por que eu? Por que de novo? Por que isso tudo está acontecendo? A gente busca tudo, né? A gente pesquisou tudo e a gente vê que às vezes não temos uma resposta, né, concreta, né? E a gente quer da ciência, eu e o Guilherme, a gente fica em cima da doutora Carol, assim, olha, a gente quer saber, quer entender o que aconteceu, né? Para evitar disso acontecer no futuro. E aí fomos atrás de geneticistas e tudo mais, fizemos até investigação, né? Fizemos avaliação genética. E não tem, não tinha. Realmente não, vocês foram vítimas de uma aleatoriedade e realmente acontece, né? Infelizmente, acontece. Bom, e aí, e aí fomos para a terceira gravidez, que é a gravidez da Betânia, minha filha hoje, que está super bem, com 2 anos e 9 meses, mas foi uma gravidez gemelar de uma bebezinha, falo bebezinha, porque eu acho que pela configuração ali era uma outra menina também que não desenvolveu. A gente chegou a ver o saquinho gestacional e tudo mais, mas não desenvolveu. Então, também teve essa questão, né? Foi um começo de gravidez bem turbulento. Você teve quanto tempo entre elas todas?
Bom, a primeira foi em novembro de 19, depois de abril de 2020, depois eu engravidei em agosto de 2020. Então, assim, na segunda perda deu um intervalo muito pequeno, né, para a terceira. Para a terceira perda gestação, não, né? Para a terceira gestação. Foi tudo rapidinho. Então, assim, essa questão de às vezes ter alguma dificuldade para engravidar, eu não tive, sabe? Minhas dificuldades foram outras. Porque a gente começa a se questionar se tem algum problema, tudo, e como disse, não tinha, né? Assim, tava tudo certo, mas realmente a gente foi vítima dessa aleatoriedade. E aí veio, então, a gravidez, né, da Betânia. E tava indo tudo bem também, tava indo tudo certo, né? Todo feliz, né? Assim, podendo realizar esse sonho e construindo esse sonho com a doutora Carol, um sonho de um parto normal, um sonho de um parto natural, fazendo por onde, né? Assim, fazendo meus exercícios, minhas massagens, minhas fisioterapias. Até que, né, com 6 meses e meio de gravidez, a gente fez o ecocardiograma fetal, que é um exame super importante aí. Inclusive, depois quero fazer um alerta aí para as mamães, para as gestantes, né? Para os médicos também, que precisa, né? Eu sei que é um protocolo que vocês seguem, por exemplo, mas que muitos médicos ainda não pedem, né? O ecocardiograma fetal, um exame do coraçãozinho do bebê, que é simples e é muito, muito importante para identificar cardiopatias congênitas, que foi o que a gente identificou na Betânia com 6 meses e meio de gravidez, né? Então, fica aí, militar um pouquinho pelo ecofetal, porque é super importante, um exame simples, né? Para fazer, de preferência, entre 24 e 28 semanas, que identifica essas malformações do coração e que acontece a cada 100 gestações acontece uma, né? Aconteceu comigo, pode acontecer com outras pessoas. É muito frequente, né? Se a gente pensar, né? São as malformações mais frequentes, né? Então, a gente tem... não é mais um capricho. E às vezes algumas pacientes, por falta de informação, até perguntam, por que você vai pedir o ecofetal? Você viu alguma coisa? Né? Assim, tem algum problema? Eu falei assim, não, pelo contrário. Né? É mais um exame para a gente se programar para o nascimento. O pré-natal é isso. Né? É programar para o nascimento. Então, eu acho que quando a gente utiliza de todas as tecnologias que a gente tem hoje para poder fazer um bom ultrassom, fazer um bom ecofetal, né? Fazer todos os exames do pré-natal para a gente preparar para o nascimento. Né? Porque, de verdade, a gente vai fazer poucas intervenções na gestação. A gente vai fazer uma cirurgia, né? Assim, são poucos os casos de uma cirurgia intrauterina, né? De alguma são casos muito complexos que já existem, mas não é o... Mas a gente preparar esse nascimento para esse bebê faz nascer total diferença, no lugar certo, né? No momento certo, com todo esse preparo, né? E até um aconselhamento dessa família, né? Não só da equipe técnica, médica que vai receber esse bebê, mas do aconselhamento, já vai se preparar para isso, né? Porque é difícil a gente se deparar, e que acontece muitas vezes, quem não faz, né, um bom pré-natal, um bom ecofetal, alguma coisa assim, na hora que nasce, você tem aquela surpresa. Né? E já é um momento de tanta fragilidade, né? A gente está descobrindo tantas coisas. É um momento lindo, maravilhoso, né? De receber alguém na sua família, o amor da sua vida. Tem tudo isso, mas também tem as dificuldades de lidar com o recém-nascido. O puerpério é uma fase muito difícil. A gente tem aquele baby blues, a gente tem aquela sensação, uma angústia, né? E imagina somar tudo isso a uma surpresa negativa, né? Então, realmente, assim, o diagnóstico precoce é a chave. Com certeza. Ele salva vidas mesmo. No caso da Betânia, salvou. É uma cardiopatia congênita grave com a qual a gente vai ter que lidar para o resto da vida. E foi muito melhor conseguir lidar a partir do 6º mês da gestação do que depois que ela nasceu. Se é que... assim, ela está bem, ela sobreviveu, porque ela poderia não ter sobrevivido. É uma cardiopatia realmente muito grave. Então, a gente teve esse tempo, né, para a questão emocional muito importante, esse acolhimento. E a gente, fomos descobrir o que é isso, né? Vamos entender de coraçãozinho de criança, de bebê. Vamos ver como é que funciona, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, quais são os melhores lugares que a gente pode levar, com qual equipe a gente se identifica. Às vezes não é uma questão do hospital ou da técnica, mas com quem a gente se identifica, com quem a gente deposita mais a confiança, né? Só pegando a chave do eco, que eu acho importante falar, que também é um exame sem risco, né, gente? Então, assim... Nada invasivo. Por isso que é importante a gente falar, pedir e falar sobre isso, assim.
não é a coisa mais frequente, é bem provável que a gente faça diversos exames que não vão ter alteração nenhuma, mas a gente não está gerando mal para aquela mulher, né? Muito pelo contrário, se a gente conseguir realmente diagnosticar esse 1 em 100, num exame que não te traz riscos, vale muito a pena, né? Com certeza. Com certeza, o exame não invasivo. É como se fosse um ultrassom, né? Um ultrassom a mais, mas um ultrassom focado no coraçãozinho do bebê. E é isso, tem muitas mulheres que descobrem a cardiopatia, mulheres com a gravidez, a gestação, sem risco nenhum, de risco habitual. Então, e mesmo assim as crianças aparecem, não aparece no morfológico de 22 semanas, por exemplo. Então, realmente é importante. Bom, vamos lá. E aí descobrimos a cardiopatia da Bethânia, o que a gente faz agora e tudo mais, né? Fomos atrás dos melhores aconselhamentos. E foi aí que o parto, né? O sonhado parto normal, parto natural que a gente quis tanto e que foi adiado, né, doutora Carol? Assim, eu quero deixar muito claro que cardiopatia congênita não é indicação formal de cesariana, não é, né? Assim, fazer esse adendo. Mas eu acho que onde você encontrou seu coração foi lá perto da sua família, né, Carmen? Isso, exato. Então, era o seu apoio, era ali o seu berço, então era ali que você ia estar segura, né? A gente tem as opções aqui em Belo Horizonte, né, assim, pra gente oferecer tanto uma indução de parto programada, um hospital ou um trabalho de parto espontâneo com um hospital preparado para receber um bebê cardiopata, com equipes que são de referência aqui em Belo Horizonte, né? Mas eu acho que é isso, assim, você tem que sentir no seu coração que você estava mais bem apoiada, sua rede de apoio estava toda lá, né? Então eu acho que cada família vai encontrar o melhor caminho, né? A gente, graças a Deus, temos várias equipes nos grandes centros, né? Mas aí você voltou para sua casa, é onde você sentiu bem, né? De estar lá em São Paulo, né? A gente tinha uma rede muito boa em Belo Horizonte. E nesse momento também que você precisa desse apoio, né, gente? Porque depois, é isso, no puerpério você já está super fragilizada. Um puerpério de um bebê que tem uma alteração, você vai precisar de um cuidado intra-hospitalar muito mais intenso, né? E se você está sozinha aqui... Não estava completamente, mas só a mãe, né, que estava lá? Sim, a minha família, né? Minha avó, minha tia, minha mãe, eu tinha uma rede muito importante, minha rede do meu nascimento, né? O meu berço, onde eu nasci, onde eu cresci. Então, realmente fez diferença nesse sentido. Na sua escolha, né? E a confiança também na equipe, né? Eu acho que aqui sim a gente tem equipes muito, muito boas, mas pelo nível da gravidade da cardiopatia, eu me senti mais confortável em fazer num centro de referência de cardiologia em São Paulo, que não era uma maternidade. Então, assim, a possibilidade do parto normal não foi me dada naquele contexto. E eu achei que, nesse cenário em que minha filha estava precisando de mim, eu coloquei muito isso na minha cabeça, é ela que precisa de mim. Eu não vou colocar em risco por conta de um sonho, né? Assim, se aquele contexto que foi me dado foi um contexto de uma cesariana programada dentro de um hospital que não era uma maternidade, que ela ia nasceu com 2 cardiologistas, um pediatra, um neonatologista, tinha uma equipe grande esperando a Bethânia ali, porque a ideia era fazer já algumas intervenções, ou pelo menos avaliar o caso concreto dela já quando ela nascesse, nas primeiras horas de vida. Então, a gente fez essa opção por ir para São Paulo, né? Encontrei minha família, tive todo esse apoio, foi muito importante pra gente. Como é que foi essa rotina, Camila, pra gente explicar para os pacientes? Assim, você ia lá de tempo em tempo, né, para fazer as consultas, depois no último mês você ficou lá, não foi? Foi. Eu fui a primeira vez com 30 semanas, e quando a gente definiu que seria lá realmente, aí eu fiz mais um eco fetal aqui, né? Mas, assim, já estava definido o quadro, não ia ter muita alteração, não era uma situação que colocava em risco a gestação, né? É uma cardiopatia que dá que o risco maior é depois do nascimento, quando começa a ter, de fato, o pulmãozinho funcionando e as trocas e tudo mais. Então, eu não tinha o risco na gestação, mas eu fui aconselhada a ir para São Paulo já com 35 semanas. E a gente fez a cesárea no dia que eu completei 39. Então, eu fiquei algumas semanas em São Paulo esperando para ganhar a Bethânia, né? E aí fazendo os acompanhamentos por lá. E aí, gente, eu tinha feito, acompanhei todo o pré-natal com a doutora Carol, e eu também fiz as consultas com a Nívia, a Nívia Brandão, enfermeira obstetra maravilhosa que eu amo, e a gente fez o plano de parto
Bom, então ela falou, já é isso, então vamos fazer o plano de parto para cesárea e vamos fazer essa cesárea humanizada. E aí eu coloquei lá, fiz uma listinha de coisas, a gente trabalhou isso junto, o que seria legal eu ter naquele dia para ter um acolhimento maior. E eu coloquei aquele plano de parto embaixo do braço e fui para São Paulo. Assim, com zero expectativa de que aquilo seria acolhido dentro de um lugar que sequer era uma maternidade, né? E como eu fui com essa expectativa muito baixa, gente, eu me senti muito bem acolhida lá. Achei que, inclusive, eu acho que eu quebrei algumas barreiras lá dentro do hospital. Né? A obstetra que me acompanhou lá depois falou, foi muito importante você ter trazido essas questões para a gente poder humanizar um pouco o processo por aqui também, né? Às vezes eles vão levando tanto no automático e eu acho que a força vem de vocês. As famílias, né? Por isso que a gente fortalece com essas informações, porque senão vai todo mundo continuar fazendo, né? As equipes, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, vão continuar fazendo igual friamente, né? Eles estão acostumados a fazer, mas a gente tem que ter uma quebra. A gente tem que ter pacientes que vão pedir, sim, para o bebê ficar mais tempo. Não vai tirar meu bebê, que ainda não deu uma hora do meu colo para fazer os testes, né? Não nos casos específicos, assim, mas porque antigamente se aceitava, o paciente era uma vítima, vamos assim dizer, né, do sistema, né? Ele não conseguia ter uma voz ativa. E quando ele traz um documento, traz um plano de parto baseado em evidências, né, e tudo, ele tem esse poder de mudar, né, assim, da pessoa parar e pensar, falar assim, nossa, eu podia mesmo deixar mais um pouquinho, não tem problema, né, deixar ela aqui com o bebê, eu poderia colocar uma playlist aqui, sim, não vai me atrapalhar em nada, né, se é para o conforto dela, né, isso, então... foi isso. Você teve playlist? Sim. Aí algumas coisas da Lisa, a obstetra falou, bom, então vamos lá. Isso sim, isso de jeito nenhum. Foram feitas algumas concessões, né? Mas algumas coisas, por exemplo, tenho muito medo de agulha, precisava tomar uma anestesia, né? Por que meu marido não pode estar comigo nesse momento, sabe? Sim. Por que o Guilherme não pode estar aqui, né? Então fizeram essa concessão, né? Deixaram me deixaram ver, né, assim, quando foi possível, me deixaram ver a Betânia, estava amarradinha, né, não pude dar aquele cheiro gostoso nela, mas ela estava aqui, assim, bem coladinha em mim. Eu falei, bom, o que eu faço agora com essa menina? Eu dava lambida, né, alguma coisa, né, tem que estar... mas uma coisa muito... O cheiro do seu bebê. Gente, é bom demais. Nossa, dá uma vontade de tocar. Né? E é interessante que depois de anos, aquele cheiro continua. A gente lembra. Pois é, mas teve música, né? Ele falou, não, o Guilherme cortar o cordão umbilical aí já é demais. Não, isso não. Mas uma coisa interessante, eles estão... como é um centro que lida de casos de alta complexidade, né? Eles têm um acolhimento, uma equipe de apoio psicológico. Então, eles têm as equipes lá de psicólogos que acompanham esses casos, né? Que vão do Brasil todo para lá. E aí foi a psicóloga que acompanhou o parto que fez as fotos, que fez o vídeo. Aí, depois de uma semana, me mandou as fotinhas e tal. Aí eu falei, tá vendo, gente? Né? Então, aí, assim, dá pra fazer. É isso. Aí, depois que eu saí de lá, a Betânia foi encaminhada para UTI, meu marido ficou com ela, eu me recuperei, eu voltei um pouco da sedação ali e fiquei horas, gente, numa angústia no quarto, esperando notícias, sem saber dela, sabe? Sem saber como é que tava. Ficou muito tempo fazendo avaliação do coraçãozinho dela. E aí eu tô lá no quarto esperando, o Guilherme tava na UTI sem celular. E aí eu tô no quarto, chegou um envelope. Olha, a obstetra, né, a equipe pediu para te entregar. Quando eu abri, gente, era a marca da placenta. Que fizeram a marca da placenta. E eu chorei, claro. Fiquei super emocionada. Eu sou hoje até muito grata por isso, porque eu acho que foi dentro do possível. A gente tem que se desdobrar e fazer o melhor por eles. E eu acho que eu tive o parto que eu tinha que ter naquele momento. Eu acho que foi a melhor opção. E não me arrependo de nada. Eu acho que valeu a pena, sabe? E é um pouco isso, né? Assim, a gente tem os nossos sonhos, a gente tem os nossos planos, mas algumas coisas às vezes acontecem, saem do rumo, e a gente tem que acolher e ser grato, e, enfim. A gestação vai mostrando os primeiros ensinamentos aí da maternidade mesmo, assim, né? De que a gente não tem controle de tudo, né? A gente tenta programar, né, todos os nossos passos, os passos dos nossos filhos, mas aí a gestação vem como o primeiro
recado. Você não manda em nada. Segue, né? Vai, é isso, assim, a gente tem que ter esse coração aberto, né? Assim, olhar para o copo meio cheio, né, gente? Não. Saber que você pode ter uma experiência positiva mesmo sendo tudo diferente do que você planejou, né? O diferente não quer dizer que é ruim, né? Ele é só diferente. Ele só é outra via, outro caminho, né? Mas você ir para uma cesariana, para um parto complexo, mais difícil, de forma geral, né? É necessário, tem motivo, tem justificativa, você não está indo enganada, né, do que está acontecendo. Então, acolha a sua história. Se aquilo foi o melhor para você e para o seu filho, paciência, é o que foi, né? E não perde o protagonismo, né? Sim. A escolha, a decisão acaba sendo nossa, muito baseada em evidência, muito de acordo com as informações que a gente tinha. Então... E como é que foi a amamentação depois disso lá? Assim, o que você achou dos estímulos que eles fizeram lá para amamentação? Eu achei eles tiraram colostro para dar para ela? Sim, fizeram colostroterapia, que chama, isso? Né? Sim, mandaram para UTI e eu tive uma relação tranquila. Eu acho que pelo contexto, né, eu tive muito colostro, meu leite desceu rápido, eu fiquei bastante, né, com muito volume, doei bastante leite ali, porque não era tudo que a Bethânia conseguia consumir. E sempre que possível me colocavam ela no meu peito, né. Ela fez o primeiro procedimento com 1 dia e meio de vida e ela já estava mamando. Então, eu acho que foi um pouco isso também. Eu fui para São Paulo pensando muito a cardiopatia, pensando menos que eu ia do nascimento, né? E a psicóloga falou, olha, é o nascimento da sua filha, né? Você tem que lembrar que você vai dar à luz, é um parto, é o nascimento da sua filha. E a amamentação acho que veio de uma surpresa também nesse sentido. Nas primeiras horas na UTI, já puderam colocar ela no meu peito. Falaram, nossa, eu achei que cardiopata não ia. Sabe assim, eu achei que não podia, eu achei que não podia. E no fim as coisas foram se apresentando de um jeito mais tranquilo do que eu imaginava. Mas é isso, ela demorou, né, para eu conseguir de fato ficar com ela de 3 em 3 horas e tudo mais. Esse ritmo, né, esses movimentos demoraram um pouco para chegar. Mas chegaram e depois deu tudo certo. Ela teve alta com 7 dias só, assim. Pela complexidade, foi uma internação até que pequena. Depois a gente teve que voltar para o hospital, depois de 30 dias, porque o stent que colocaram no coraçãozinho dela não segurou, né? Assim, precisava dilatar. E aí fez outro cateterismo depois de 30 dias. Aí bagunça um pouco a amamentação de novo, porque é mais um tubo, é mais uma anestesia geral, e um bebê que ainda está aprendendo a mamar. Então, isso tudo vai dando uns percalços aí na amamentação, mas depois ela mamou até 2 anos, né, doutora Carol? Então, assim, deu certo, era nosso momento, muito importante. Depois ela fez uma cirurgia de peito aberto com 4 meses e meio, e eu achei que a amamentação foi fundamental. Tem vídeo, né? Ela não pode vir pro meu peito, mas o peito vai até ela. Eu subia nos banquinhos lá, ia dar mamar em cima do banquinho para ela, que eu falei, não, isso é super importante para acalmar o bebê, para ter essa conexão, para se sentir segura, né? Então eu e a Bethânia, a gente teve uma relação muito, muito bonita, assim, por conta da amamentação, eu acho, sabe? Então, é isso, né? Assim, são dificuldades e mas sabendo você vai lidar. Você leva com tanta positividade, sabe? Isso aí, olha só. Ao invés de oferecer, deu o peito para ela lá, né? Na maior dificuldade, para poder manter, e sabendo da importância desse aleitamento, né? Para ela melhorar, né? As defesas dela. Então, eu acho isso, assim, que mesmo frente às dificuldades, né? A gente tem que enxergar o nosso papel. Né? De cuidadora, de mãe, o que a gente pode fazer? E o que você pode fazer? Tudo. Pode fazer. Não se acomodar. Corra atrás, né? Assim, desses seus direitos de estar ali com ela, de ter isso tudo, de amamentar a hora que, né, for possível e pedir esse estímulo, pedir todo esse acolhimento para ela ter saúde. Sim. Você é protetora dela, né? A gente, né? Nós somos protetores dos nossos filhos, então é isso. A gente vira uma leoa, né? Vira mãe. E o tanto que a gente conversa, né? Quando a gente tá amamentando, eu lembro muito das mamadas da noite, né? Antes de dormir, o tanto que aquilo lá era importante. A gente revisitava, ela nem entendia direito, mas a gente revisitava o dia, o que a gente tinha feito de legal, né? Projetava, e eu ia falando para ela, olha, filha, vem coisa por aí, né? Espera. Agora ela vai fazer uma nova cirurgia ainda esse semestre, né? Que é a cirurgia de Fontan, que a gente espera que seja a última mesmo desse ciclo, né? De cirurgias.
E eu já não tenho mais essa conexão com ela. Eu confesso que confesso que faz falta, né? Eu tentei manter a amamentação por muito tempo, mas ela, decidida como sempre foi, falou, não, mamãe, não quero mais. Não quero. Mas a gente vai conversando. Camila, já? Ela fez 2 cateterismos e uma cirurgia. E agora vai fazer a outra, né, desse ciclo de ventrículos únicos, né, que é o caso dela. Ela fez cirurgia de Glenn e agora vai fazer a cirurgia de Fontan. E a gente espera que seja a última. Mas cateterismo, assim, pelo que a gente conversa com os cardiologistas, a gente imagina que vai meio que fazer parte da nossa vida. Então, em algum momento a gente vai ter que começar a normalizar isso, sabe? É que toda vez que vai fazer o cateterismo, é isso. É um bloco cirúrgico, é uma anestesia geral, é um procedimento invasivo dentro do coração. A gente nunca uma mãe, um pai vão ficar tranquilos. Mas, assim, normalizar um pouquinho de que, assim, olha, uma vez por ano, né? Cada 3 anos, assim, talvez a gente tenha que fazer, que tenha que mexer. Infelizmente, vai fazer parte da nossa vida, né? E é isso. E mesmo sabendo de toda essa programação, né, com Betânia, foi a pessoa resolveu ter outro filho, né? Eu resolveria também. Ai, não, tem gente que acha que é maluca mesmo, né, de fazer, mas a gente encarou e foi a melhor coisa, porque ele veio para curar absolutamente tudo, né, doutora Carol, assim, não teve, sabe assim, não teve uma questãozinha, foi uma gravidez muito tranquila, né? Sim. Do Augusto, desde o começo. Foi um parto lindo. Aí veio o sonho realizado, né, Camila? Aí a gente conseguiu. E a gente... Sonho meu, sonho nosso, sonho do Gui, né, doutora? E eu lembro até de antes, né, na programação de engravidar, ela tentando engravidar, assim, acho que não vim por alguns, né, assim, não demorou tanto, né, demorou o tempo, né? Assim, por alguns meses tentando, mas porque eu amamentava a Betânia. Eu falei assim, Camila, pode ser que a amamentação seja um bloqueio, né? Assim, ela, mas eu não vou parar de amamentar. Eu falei assim, não tem problema não, vamos encaminhar para especialista, né? E aí ajudou ela a estimular, né? Sim, a Fertileu também ajudou bastante, porque aí a gente fez os estímulos, né, para ovulação e eu não parei de amamentar. Não parou de amamentar. Mas no fim a dona Betânia, minha filha, resolveu por conta própria, né? Eu tinha 5 meses de gravidez. Parece que é o momento que muda um pouco o gosto do leite, né? Eu não sei. Ela, do dia para a noite, ela parou. Não quero mais mamãe, por mais que eu tentasse, não quis mais. Mas eu acho que foi por conta disso que demorou um pouquinho para engravidar do Augusto. Mas não foi uma questão, nossa, não estou conseguindo engravidar. Não foi uma coisa... Foi tranquilo, né? Mas eu acho que é isso. Eu achei legal isso. Ela não parou. Ela falou, não vou parar de amamentar, eu vou tratar. E esse término por conta dela, pra gente é muito bom, né? Você não precisou escolher que você ia parar de amamentar, né? Isso é ótimo. E ter essa quebra, né? Partiu dela. Então, assim, eu sofri bastante. Ela sofreu 0. Parece que parar de amamentar parece que é não precisa mais só de mim, né? Eu acho que parece que a gente sente, assim, uma perda. A gente sente o coração ficar abalado, mas a né? gente sente pra tudo, gente. Quando vai pra escola e segura na mão da professora e dá tchau, nosso coração quebra. Quando começa a sair pra dormir na casa do coleguinha. Agora, quando começa a namorar, é assim mesmo. São fases. São fases. Com certeza. Mas graças a Deus, do Augusto, a gente teve uma gestação muito tranquila, né? Muito tranquila. Sem intercorrências. E a gente fez o ecofetal, né? Fomos na mesma avaliação que a gente tinha que fazer da Betânia, a gente levou o Augusto também. E aí veio, né, a notícia de que a gente só iria... Ele só ia de passeio mesmo, né? Pra lá. Graças a Deus. Ele só ia de passeio pra lá. Não tinha nenhuma questão preocupante no coraçãozinho dele. E em nada mais. Foi uma gravidez realmente muito tranquila, muito... E a gente pôde programar, de fato, né? Eu pude sonhar. Eu tinha medo de me frustrar de novo, porque, claro, estava sujeita, né? Claro. Uma cesárea anterior e tudo mais. Estava sujeita a não conseguir ter o modelo de parto que eu sonhava, mas... E aí eu fui trabalhando isso também ao longo da gravidez, né? Mas me preparei com fisioterapia, com tudo, né? Assim, a gente teve só um mito no final, que era de um bebê grande, né, Camila? Foi. Alguns, assim, né? Uma mãe que começou a gestação com 55 quilos, muito pequena. Uma mãe pequena, um bebê de 4 quilos, uma cesárea anterior. Eu coloquei até o streptobê positivo ali como fator. Eu falei, ai, gente, será que não é pra ser, né? Mas seguramos lá. No fim, foi até 40 semanas mais 4 dias, né?
Ele me deu uma canseirinha ali no final, mas foi uma experiência muito incrível e deu tudo certo. Sua sabedoria, né? De esperar, né? Viver. Acreditar. Eu falo nessas evidências, em tudo que a gente te falou, né? Em tudo que a gente te confirmava da saúde sua e dele, e que a gente tinha tempo de esperar, né? Independente de toda a história vivida, né? Assim, você tinha que esperar esse trabalho de parto, né? E aí ele veio, né? Veio devagarzinho, foi acontecendo uma coisa por dia. E quando a gente planejava alguma intervenção, assim, não, vamos começar a induzir então a partir de segunda-feira. Aí domingo acontecia alguma coisinha. Aí a Nívia foi lá, olha, 3 centímetros. Aí amanhã vai lá, passa com a doutora Carol que a gente vai fazer mais tal coisa. Aí chegava lá, não precisa, 5 centímetros. E aí foi acontecendo, né? No fim, eu falo, foram 40 horas, né, de fase latente. Mas com, assim, de dia ia embora, trabalho de parto, depois voltava. Então tem que ter muita paciência, muita resiliência mesmo. Às vezes meio frustrante, fala, poxa, mas estava ritmado, aí parou, perdeu o ritmo. Mas depois eu fui entender, eu aprendi muito, né, nesse último mês, assim, de gestação, que as coisas não são tão assim, não, então a gente induz, então depois a gente faz tal coisa. Não é bem assim, né? Tudo depende da configuração, do colo do útero, da maturidade mesmo da gestação e tudo mais. Eu fui aprendendo bastante e elas me deram muita, muita confiança. É muito importante quem é da informação, né? Saber o que está acontecendo, por que está acontecendo, por que é importante esperar. Eu acho que isso é importante para a gente saber, né? As pessoas, elas sonham com o parto tsunâmico, né, gente? Sempre que uma paciente chega no consultório, fala assim, eu rezo todo dia para eu ter um parto assim, rápido, de repente. Que eu vou te falar com sinceridade que não é o parto que eu acho mais legal. Porque, na verdade, essa fase latente é um trabalho do seu corpo que é muito interessante, assim. E é claro que a mulher precisa de ter paciência, eu acho que é o principal. Mas o seu corpo, ele vai se organizando, ele vai se preparando para aquilo, né? E aí, geralmente, quando a mulher entra em trabalho de parto ativo mesmo, depois dessa fase latente mais longa, o trabalho de parto é muito mais tranquilo, é muito mais suave, né? Normalmente. E eu achei rápido, 3 horas e meia de fase ativa, então, assim... Chegou feliz e contente, plena, né? Com a gente esperando nesse sonho, né? Que eu falo, que era o sonho de eu e a Nívia esperar ela na calçada. Aí tem tudo registrado. Eu olhava, você falava, ai, gente, a gente começa, né, a ver esse universo, né? Seguir e acompanhar nas redes sociais esses partos tão lindos, esses vídeos tão lindos. E quando eu via, né? Eu me emocionava de ver obstetra, né? A doutora Carol esperando ali na porta da maternidade. Aí eu soprei isso para minha fotógrafa. E ela fez o sonho acontecer, mas porque elas estavam lá, né? A gente foi correndo. Vamos fazer tudo, né? Nem que a gente faça mais de uma vez, né? Exato, Mas a gente faz para sair no vídeo. Mas, assim, sobre dor, eu tenho uma... Assim, todo mundo fala muito da dor do parto, né? E realmente, assim... Mas é uma dor sem dor. Deixa eu ver se eu consigo. Explica para os pacientes, vamos ver o que o pessoal vai achar. E sobre anestesia, né? Assim, eu acabei não tomando anestesia, eu tive um parto natural na banqueta, né? Por pouco ali não nasceu na banheira, né? Mas precisava me movimentar um pouco e o Augusto acabou nascendo na banqueta. Mas um parto com dor sem dor é porque a gente sente de fato a dor, mas é como se a gente não estivesse ali. Eu queria dizer isso, assim, para as pessoas. Porque a gente não está ali, a gente não está no nosso normal. É realmente um estado, assim, eu olhava para a doutora Carol e falava, gente, eu estou em transe, está acontecendo alguma coisa. Assim, cheguei a pensar até que eu ia perder os sentidos. Eu falava, nossa, mas... E não era de dor, era daquele processo natural. Meu corpo estava totalmente imerso ali naquele mundo, né? Na anestesiado. Não é conversa que falam pra gente encarar, não é conversa, é de verdade, assim. Realmente tem uma anestesia natural que é muito, muito legal de viver e de sentir, né? Então, viu, mamães gestantes? Acredita que é possível. Não acredite nesse mito dessa dor, né? Que ninguém vai morrer dessa dor, né? Vai viver dela, né? Muito bom. E a gente realmente esquece, dá até medo que a gente esquece a dor. E ele nasceu grandão mesmo, gente. Nasceu com 4 quilos.
Ai, que delícia. Bebezão, assim, Bebezão. super saudável. E veio pros meus braços, coisa mais linda. Meu luz do sol, luz do mundo. Eu só sabia falar isso. Luz do mundo, luz da vida, luz. Chegou e veio, já amamentou, né? Tive a minha hora de ouro, que também era tão sonhada e não foi possível. Ó, chegou nosso Vamos cafezinho. tomar um cafezinho? Oba, que bom, que bom. Vamos lá. Obrigada. Ótimo, obrigada. Então, E a Beta encontrou com ele lá na maternidade mesmo? também tem registro desse momento dela conhecendo ele. Aquela cara de desconfiada, né? Chega toda desconfiada, assim. Aí foi lá, bota a mãozinha. Aí ele deu uma girafinha pra ela. Ela ficou toda felizinha, né? Eu acho que a gente tem muito medo, né? Quando vem um segundo filho, da gente não conseguir oferecer o mesmo amor. Com a gente certeza. tem muito medo. Eu acho que esse é o maior medo. Assim, eu não vou conseguir gostar de dois. Não Pois tem é. jeito. Mas na hora que você vê que o amor multiplica, né? Assim, a Marina que viveu com gêmeos, né? Tem que multiplicar desde o início. Desde o início, né? Mas assim, é engraçado que eu consigo perceber as diferenças de amor, assim. Não em termos de intensidade, quem é mais, quem é menos, porque eu acho que isso não existe de verdade. Mas assim, você consegue enxergar as diferenças das pessoas, né? Então, assim, meu filho tem qualidades que minha filha não tem, assim como ela tem qualidades que ele não tem. E eu consigo enxergar isso. A gente tem, às vezes, algumas afinidades por algumas características ou outras, tal. Então, dá para diferenciar, mas intensidade de amor, isso não existe. Não tem isso, né? Não, eles são realmente a luz do meu mundo. Assim, eles são tudo para mim. Tudo. Nossa, não, e transborda, é incrível. E depois de um tempo, né, ter um bebezinho de novo. Nossa, um ser tão frágil, tão pequenininho. E a gente olha pro mais velho, minha filha é uma bebezona ainda. Mas eu olhava pra ela e falava, nossa, Ela é tão grande. eu perdi alguma coisa, né? Uns perninhas compridas, assim, ela é magrinha, mais altinha, assim. Gente, ela é grande, né? Agora tem um bebezinho aqui. É uma sensação diferente, né? Você acha que deu medo, Camila, assim, depois de tudo que você viveu com ela, nos primeiros dias, né? Aquelas incertezas do bem-estar, da saúde e tal. Quando Augusto nasceu, assim, você às vezes passava pela sua cabeça, assim, você tinha um pouco de medo, de, ai meu Deus, será que tá tudo bem mesmo? Será que é isso mesmo? Olha, eu acho, assim, é engraçado, porque o Augusto, o sobrenome é certeza, eu falo, porque desde o começo, assim, era uma coisa tão pra ser, sabe, que eu acho que até quando eu fiz o eco fetal dele, é claro que eu fiquei tensa, mas eu acho que eu sabia que estava tudo bem, alguma coisa dizia que estava tudo bem. Aí, eu não tive, esses primeiros dias, assim, eu não tive muito medo, não, sabe? Porque ela não teve ficava... paz. Nos primeiros dias de pós-parto também não. Ah, eu tenho que contar essa parte. Porque as mães têm que passar por entender esse Ai, puerpério. gente do céu, não. Não para, né? Fala assim, todas as orações estão canalizadas ali, não, né? Carmen, porque eu acho assim, Então, né? pessoal, vamos lá. Uma forma leve, assim, mas teve um percalço ainda nos primeiros dias, né? Quantos Nos dias? primeiros dias. Então, assim, é isso, tadinho, né? O Augusto, ele tava lá super bem, super tranquilo. Eu sabia que ele tava bem, no fim, acho que é isso. Ele tava... Era uma criança, parecia muito saudável. A gente já saiu da maternidade, ele já estava recuperando bem o peso. Então, Uma assim, coisa importante que eu lembro que a Camila falou, que ele tinha uma cor diferente. Da Betânia. E aí, quando um fica, por causa da oxigenação, um pertinho do outro, a gente nota, sabe, a diferença. Ela fala assim, ele é tão mais rosa. Ele é tão corado. Interessante isso, né? Assim, que branquinho e cor de rosa. Ela conseguiu ver essa diferença assim que ele nasceu. E a amamentação deve ter sido fácil também, né, gente? Porque você tinha acabado de desmamar um. Assim, eu tive, né, algumas... fiquei dolorida por alguns dias, tive algumas fissuras, né? Cada um tem uma pega diferente. A gente perde um pouco a prática, né, de como colocar o bebê para mamar. Mas, no geral, foi tranquilo. A primeira noite... Olha só, né? Primeira noite ele chorava, só queria peito. Aí meu marido todo delicado, porque sabe que isso é um tema, né? Falou assim, Camila, eu acho que ele pode estar com fome, porque ele acabou de nascer, talvez você não tenha. Né? Assim, tudo que ele precisa agora, nesse instante. Eu sentia realmente o peito muito vazio, ainda não tinha nada. Eu chamei a enfermeira, a gente deu um pouquinho.
de leite para ele e ele apagou aquela noite. Eu falo, gente, se fosse a primeira gravidez, meu mundo tinha acabado ali, né? Aí, no dia seguinte, eu já estava cheia de leite. Então, assim, eu achei muito mais leve, infinitamente mais leve. Né? Porque a gente sabe que vai ficar tudo bem. Eu sabia que não era uma questão com o meu corpo, que meu corpo não estava funcionando, que nada do gênero. Era simplesmente uma questão de ajuste ali que ia durar pouco tempo, né? Então, que se precisasse dar para ele dormir aquela noite, estava tudo bem. Então, ele me deu, acho que o Augusto me trouxe essa segurança desde o começo, assim, foi uma experiência muito mais leve. Só que aí, a Beta veio desenvolvendo uma tosse que foi piorando. E aí, quando a gente foi na consulta, eu tinha tido alta 4 dias, a gente foi na consulta de 7 dias com o pediatra para ele avaliar o Augusto, conhecer o Augusto e tudo mais. E a gente levou a Betânia também, e ela lá com aquela tossinha, e ela estava realmente um pouco mais cinza. Ela tem uma oxigenação diferente, né, de todos nós. A oxigenação dela é em torno de 80, 85. Aí ele falou, nossa, mas né, ela tá com essa tossinha, vamos... Aí fez uma avaliação nela, assim. Eu acho que foi um pouco natural a gente ter descuidado, né, um pouquinho, porque a gente tinha ficado na maternidade, eu tinha tido um outro filho, então não fiquei muito culpada, mas é aquilo que fala, poxa, né, eu descuidei um pouquinho dela. Aí ele colocou oxímetro nela, ela estava saturando 65, 67. Ele falou, gente, eu não estou confortável de mandar vocês para casa desse jeito. Conclusão. A gente foi para o Hospital do Coração aqui em Belo Horizonte, né, com a cardiopediatra dela aqui, fizeram a primeira avaliação. Betânia foi internada na UTI. Ai, meu Deus. O Augusto tinha 7 dias. Aí vai. Só você, é porque as coisas só vêm pra quem dá conta. Não, e ela ri, né? Não, gente, eu ri, mas é de nervoso, porque tem uma hora que fala assim, escuta, me erra, né? Porque eu de novo, aponta pro outro lado, pelo amor de Deus. Mas aí ela ficou 4 dias na UTI e eu naquela situação, né? Fui do outro lado da cidade, então a gente pegou um hotel do lado do hospital e eu fui com o bebê. Então... Com o bebê. Eu falava assim, ai, dessa vez que maravilha, né? Ter o bebê na minha casa, um puerpério na minha casa, com as minhas coisas, sem ter que ficar dentro de hotel e tudo mais. 7 dias depois estou eu lá. Ai, e foi assim. Mas ela se recuperou bem, né? A gente foi para casa. Vesti meu uniforme de vencer, fala assim, a pobre da mãe, com o peito vazando, né? Com alguns pontinhos ainda incomodando e outras coisas que nem vale mencionar. Mas estava eu lá, né, tentando segurar a onda e mesmo assim amamentando, né, e tinha bastante leite. Eu falo, nossa, mas seu leite não seca, não, com esse tanto de coisa. Eu falo, não, gente, meu leite é insecável. Se não secou lá em 2021, não é agora que vai secar esse negócio. Não, eu acho que é isso, assim, sabe? Todas essas histórias são para trazer para as mulheres e para as famílias que a gente tem que achar a positividade. Né, assim, e buscar essa ajuda. Você buscou os profissionais que deram segurança, né, no parto dela, no parto do Augusto. Nesse cuidado agora com ela, você consegue saber quando que vai ser a programação dela, cuidar dos seus 2 filhos, cuidar da sua família, né? Então eu acho que é pra gente entender que é uma missão, né, ser mãe, ser mulher e tentar equilibrar isso tudo, né? Mas com essa leveza, com essa positividade, acreditando que eu sei que é difícil. Não é sempre assim. Não é assim. Quem tá lá em casa vai trucar, vai falar assim, quem isso é enganação, essa fala. Não, aí, né? Eu tenho sim meus momentos assim de surtar, de dar crise de choro, de falar que não dou conta. Vivo bastante cansada, claro, né? Mas a gente vai segurando, porque também não tem opção, né? Veio, então vamos encarar, vamos embora. E eles são maravilhosos, né? E é isso, a gente tem uma programação cirúrgica agora, vai ser com um bebezinho pequeno ainda, vai ser amamentando e a gente vai dar conta. Mas tem que cuidar, gente, assim. É importante também cuidar da saúde mental, porque eu acho que eu ainda também estou precisando de ajuda. Tive meus baby blues, tive aquelas angústias, eu falo das 18 horas, né? O sol vai baixando, vai subindo, aquela angústia, aquela coisa. Tive isso na Betânia, tive isso agora no Augusto também. E acho que é importante a gente se cuidar, porque também, assim, ficar só de capa de super-heroína o tempo todo também é muito... A gente não é, né? E nem dá conta de ser, não tem como. A gente é humano, né? Essa privação de sono eu acho muito desafiadora. Sim, né? Sim. Eu acho que acaba mexendo muito com a gente no puerpério.
os hormônios, né, que não ajudam. E aí essas indefinições, às vezes, de saber se tá tudo bem com o bebê ou não, isso tudo vai se somando, né? E a gente fica com esse blues puerperal mesmo. Então, a gente tem que buscar ajuda. Assumir isso. Primeira coisa, falar assim, eu não tô bem. Né? Sim. E buscar e falar assim, não, eu tenho meus momentos, assumir isso, do que lutar contra. Igual você falou assim, vestir essa capa, falou assim, não, tá tudo bem. Uma enganação, né? Não tem, a gente não pode se enganar. E eu não acho também que que a gente quer que os nossos filhos vejam a gente dessa forma, de verdade, porque não é a forma real da vida, né? Então você também mostrar para eles que você é uma mulher de carne e osso, que você se desespera, que você tá cansada, que você chora, que você... É isso, faz parte da vida, e que eles também podem ficar assim de vez em quando, porque é isso mesmo. Mas que eles têm apoio, que você vai ter apoio quando você cansar, quando você chorar, que você tem o Guilherme, né, seu marido do seu lado, que você tem a sua família, e que eles te apoiam, e que você está pronta para apoiar quando eles precisarem, porque a vida é assim, né? Então eu acho que é muito mais importante eles verem as mães, né, os filhos verem as mães com a verdadeira capa da maternidade, da vida humana, né? Nós somos pessoas que nós sentimos, do que eles verem a gente como heróis que nós não somos. Definitivamente nós não somos, né? E eu acho que a gente descuida muito, e também a gente não se permite ser cuidada, né? Assim, a gente não é cuidada quando você não mostra vulnerabilidade. Eu acho que é importante, porque ficar forte o tempo todo, as pessoas descuidam da gente, né? E a gente é uma peça muito importante, a gente sabe disso. Então, e contar, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso muito ter pessoas por perto, ter essa rede de apoio. E eu tenho, sabe? Tem os meus pais, tem minha tia, meu marido, tem, né, minha sogra, tem a babá. Tem pessoas, assim, que estão ali o tempo todo por mim, sabe? Acho que isso... faz toda a diferença. Eu acho que não dou conta de tudo sozinha, não. Não é essa... E nem com essa leveza que você tá falando o tempo todo, não. Não é leve, mas assim, tá se é um pouco mais leve, é porque tem gente, sabe? Tem gente, tem atenção, tem cuidado, né? Então não dá pra gente carregar tudo sozinha, não. A gente tem que, né, subir cada degrau, né? E ver que essas pedras no caminho vão se vindo, né? De desafios, mas também de crescimento. A gente vai crescendo, né? Nos tornando mulheres mais fortes. Que nossos filhos que a gente seja exemplo para eles mesmo disso tudo, né? Mas eu te admiro muito. Ai, gente. Viu? Então é por isso que eu quis trazer você aqui, né? Pra gente ter essa conversa, porque eu acho que são vários né, assim, momentos da sua vida que eu sei que é uma exposição grande, mas eu acredito que seja inspiração para muitas mulheres, que seja calmaria no coração de algumas mulheres. Tá bom? Que bom, gente. Muito obrigada. Não, prazer mesmo. Eu não canso de agradecer, porque é isso, é uma relação de tantos anos, né? De confiança, de parceria. E a gente conseguiu, né, realizar todas essas coisas juntos, né? Passar por tantos problemas, tantas coisas boas. Então, obrigada, viu, doutora Marina, também, por tudo. Você. É um prazer enorme te receber aqui. Nossa, a gente Imagina. Tá muito feliz e pode contar comigo também, sempre. Viu? Vamos. Se arrumar outro bebezinho, não procurar a gente. Então, eu acho que não, assim, sabe essa rede de apoio? Essa rede de apoio me põe pra fora de casa Não, mas você pode se eu resolver lá, arrumar outro. Você pode procurar a gente pra tomar um café. Exato, né? vai tomar Tá bom, não, é sempre isso. bem-vinda. Viu? Um papo. Com certeza, não, a gente vai trocar, assim, pra sempre, pode ter certeza. Bom Obrigada. demais. E parabéns pelo programa, viu? Muita inspiração, muita informação boa para as mulheres aí, para as famílias. Que a gente espera daqui, né, desse podcast, que a gente traga muita informação, que traga mais leveza para algumas mulheres, né, e que a gente continue entendendo um pouco mais, né, desses desejos, dessas dúvidas também, que é o nosso objetivo, tirar essas dúvidas, que vocês coloquem aí nas nossas redes sociais, no nosso YouTube e no Instagram. Tá? Nós estamos também no Spotify e aqui tem um QR Code que aparece aí na tela durante o programa e ele vai ter uma conexão, um contato direto aí com a nossa equipe, tá? Se você tiver alguma dúvida, não deixe de ativar as notificações, você vai receber algumas notificações aí sobre o nosso podcast e até a próxima semana. Isso mesmo, não deixem de nos seguir, toda semana tem novidades aí, viu, gente? Um beijo, até mais. Beijo grande, até mais. Tchau. Tchau, tchau.